Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos ao canal Doutor Ciências. A aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar. A cadeia ou a teia alimentar é uma relação alimentar entre os seres vivos, ou seja, um ser vivo depende do outro para sobreviver. Os seres vivos, eles precisam de energia. Se eles não tiverem energia, eles vão morrer. Os produtores, eles vão conseguir sua energia através da luz do sol. Então, eles fazem a fotossíntese. Eles vão produzir o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, e também vão retirar o gás carbônico da atmosfera. Então, olha só, os produtores, que são as plantas e as algas, elas vão fazer a fotossíntese. Quando eles fazem a fotossíntese, eles vão produzir energia, vão liberar o oxigênio e vão retirar o gás carbônico da atmosfera, tá bom? Quem são os produtores, então? São as plantas, a planta carnívora, os musgos, as avencas, tá? As plantas com flores, elas fazem a fotossíntese. E as algas também são produtores. As algas fazem a fotossíntese também. Então, pessoal, na verdade, quem produz a maior parte do oxigênio que nós respiramos são as algas. Então, aquela história que você escuta, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. Quem é o pulmão, quem são os pulmões do mundo são os oceanos, tá bom? E os consumidores? Os produtores retiram a sua energia através do sol. Os consumidores não, eles precisam de retirar a sua energia através da alimentação. Então eles vão se alimentar de outros seres vivos. Esses seres vivos podem ser plantas ou animais. E daí, pessoal, eles recebem nomes diferentes. Os animais que comem plantas ou parte dessas plantas são chamados de herbívoros, tá? Quando a gente pensa em herbívoros, nós pensamos em vaca, boi, cavalo, cervo. Mas não, pessoal. Herbívoro é quem come também outras partes das plantas. Olha só, o beija-flor, a borboleta, eles vão retirar o néctar da flor. É um produto que as plantas produzem. Eles são herbívoros? São. As abelhas que tiram o néctar e o pólen. O esquilinho que está comendo a semente. A semente não é um produto, é uma parte da planta? Então, todos esses animais que estão aqui são herbívoros. Olha só um herbívoro se alimentando. Nesse vídeo nós podemos ver a lagarta comendo. Já os animais que consomem outros seres vivos, outros animais, eles são os carnívoros. Tá? Quando pensamos em carnívoros, nós pensamos nos grandes predadores. Leão, onça, jacaré, tubarão. Mas não, pessoal. Olha só. Aqui a perereca que está comendo esse inseto, ela é um carnívoro. O passarinho comendo aqui uma larva, uma minhoca, é um carnívoro. O louva-a-Deus, a joaninha. Sim, pessoal, a joaninha, ela é um carnívoro. Ela come ou pulgão ou cochonilha. Ela não come planta, tá bom? Então a joaninha é carnívoro. Olha só aqui um exemplo do carnívoro. Nós podemos ver esse marquinho pescador, ele pegou um peixe, agora está matando. Mas alguns animais, eles comem tanto plantas como carne. Ou seja, eles são carnívoros e herbívoros. Então eles recebem um nome específico para isso, é um nome diferente. Eles são os onívoros. Onívoros são os animais que comem plantas e outros animais. Quem são os onívoros? O urso, o lobo-guará, o chimpanzé e a maioria dos macacos, os seres humanos e outros animais. Tá bom? Olha só, aqui nós temos uma cadeia alimentar. A lagarta, ela come planta, então ela é um herbívoro. Mas além de herbívoro, ela pode receber outro nome. Ela é um consumidor primário. A planta faz a fotossíntese, é um produtor. A lagarta é um consumidor. Ela vai ser o consumidor primário. O passarinho, ele não come o herbívoro? Então ele é um carnívoro. Só que além de ser um carnívoro, ele é um consumidor secundário, porque ele vai se alimentar do consumidor primário. A cobra, como vai comer o passarinho, ela é um consumidor terciário. E a águia, que vai comer o consumidor terciário, ela é um consumidor quaternário, tá bom? Mas pode haver um desequilíbrio, uma alteração nessa relação, tá? Nós chamamos de desequilíbrio ecológico. Se por algum motivo as águias
morrerem ou forem extintas, olha só, o que vai acontecer? A cobra não vai ter mais ninguém para comer ela, não vai ter mais predador. Com isso, o número de cobra começa a aumentar. Aumentando o número de cobra, o número dos passarinhos vão reduzindo. Mais cobra vão comer mais passarinho e eles vão sumindo. Com isso, não vai ter um animal para comer as lagartas e elas vão aumentando o número. As lagartas vão comer as plantas e as plantas podem acabar, tá? E daí essa cadeia ela entra em desequilíbrio, ela vai deixar de existir porque um dos animais foi extinto ou sumiu, tá bom? E os decompositores? Decompositores são os organismos que se alimentam de matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica ela é formada por restos de animais e plantas mortas, por restos de comida, cocô, xixi de animais e outras substâncias. Tá? Tudo isso vai ser matéria orgânica. Os decompositores vão usar ela e vão transformar em adubo. Tá? Então, o que eles fazem, na verdade? Eles pegam a matéria orgânica que está nesses animais, os nutrientes, e elas devolvem esses nutrientes para o solo. Então, se a gente não tivesse os decompositores, as folhas, os ramos, os troncos, os animais mortos, o resto de comida, não ia sumir, eles iam se acumular. E daí o nosso planeta viraria um verdadeiro lixão. Daí a importância dos decompositores. Aí quem são os decompositores? Olha só. Os fungos, como o fungo orelha de pau, esse fungo aqui é o véu de noiva, o cogumelo e as bactérias. Esses são os decompositores. Olha esse vídeo aqui mostrando um morango se decompondo. Lentamente, ele vai reduzindo de tamanho. O que está acontecendo aí? A matéria orgânica está se decompondo, tá bom? Aí, pessoal, graças às bactérias e aos fungos, o morango está se decompondo. Agora nós vamos ver um exemplo aqui, uma animação da cadeia alimentar. O passarinho vai lá e come a lagarta. Ele vai para a árvore, olha quem está esperando ele lá, a cobra. A cobra vai e come o passarinho. A águia vai lá, vê a cobra e se alimenta da cobra, tá? Então esse foi um exemplo de uma cadeia alimentar. Isso acontece na natureza de verdade, tá bom? Olha só, nós temos a cadeia ou a teia alimentar terrestre, que são os animais, os organismos que vivem na Terra. Mas nós também temos as teias alimentares aquáticas. Olha um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos as algas servem de alimento para o caramujo serve de alimento para o lambari para o peixe maior e o peixe maior para a garça. Esse é um exemplo de uma teia alimentar aquática. Isso acontece nos oceanos, em diferentes ambientes do nosso planeta. Tá bom, pessoal? E aí, gostaram? Se gostaram, dê um like, se inscrevam no canal, divulguem para seus amigos, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, pessoal.